Senhor? Amém. Amém? Então hoje nós estamos dando continuidade à série de mensagens que temos feito sobre o livro, a carta de Paulo aos Efésios. Amém? Então na semana passada nós falamos sobre o capítulo 1. E no capítulo 1 nós tivemos 7 revelações que consolidam a nossa fé. Amém? Então 7 revelações. A primeira revelação foi acerca da saudação profética de Paulo, que chamava os irmãos da igreja de Éfeso, sabendo que eles eram pecadores, eles eram homens e mulheres sujeitos às tentações, ele os chamou de santos e fiéis. A segunda revelação foi da fonte de bênção, que é Jesus. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, as bênçãos espirituais, elas estão localizadas em uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus. A terceira revelação foi acerca do plano de Deus para nossas vidas, que Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Então até falamos alguma coisa sobre a questão do arminianismo e do calvinismo, porque a predestinação existe e esse texto fala que Ele nos predestinou para sermos santos. Então está no plano de Deus que eu e você sejamos santos, irmãos, irrepreensíveis, que andemos conforme os preceitos da palavra do Senhor. A quarta revelação que nós falamos no capítulo 1 foi acerca do mistério da reconciliação. Ele nos reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus e Ele nos reconciliou pela cruz, pela sua graça, pela riqueza da sua graça. Ele nos mostrou a plenitude dos tempos. Também falamos sobre a revelação do selo do Espírito Santo, que além dele nos salvar, além dele nos predestinar a sermos santos e irrepreensíveis, Ele também nos selou com a marca, com o carimbo, com o selo de propriedade, com a garantia. Ele nos deu o Espírito Santo da promessa para habitar dentro de nós, para que possamos viver as promessas do Senhor e saber que Ele vai voltar, porque o Espírito nos testifica isso. Ele também nos falou sobre a revelação da iluminação do entendimento, que nós temos a graça de termos os nossos olhos espirituais abertos, os nossos olhos do nosso entendimento, para que compreenda a riqueza dessa tamanha graça que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. E por último, nós também falamos sobre a revelação da suprema autoridade de Cristo. A suprema autoridade de Cristo. E ele disse acerca da autoridade de Cristo sobre principados e potestades, que todo nome que se nomeia nesse século, nos séculos vindouros, não há de se comparar. Tudo foi sujeito aos pés de Cristo. Então nós terminamos o capítulo 1 dessa proeza de falar tanto assunto em uma única pregação. Amém, irmãos? Só esse capítulo 1 dava para a gente fazer umas 7 pregações. Aleluia! Glória a Deus! E hoje nós vamos falar sobre a dinâmica da salvação. Abra comigo em Efésios capítulo 2. Enquanto você abre, eu vou fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede esta noite, de podermos, Senhor, nos reunir nessa singela casa de oração, para poder meditar na Tua Palavra, para poder ministrar o Teu Evangelho. Pai querido, hoje é um assunto extremamente, Pai amado, necessário, isso é um assunto extremamente gostoso de se falar, porque hoje nós vamos falar da nossa salvação. Então, Pai, nós te pedimos, vem sobre nós com uma inspiração celestial, derrama sobre nós a unção necessária para a ministração desta palavra. Senhor, que possamos experimentar qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, que toda oposição maligna, que todo inimigo do Evangelho, que todo principado e potestade que se sujeita aos pés de Cristo, em nome de Jesus, bata em retirada. E que possamos, Senhor, agora ouvir a sua voz. Abra os nossos corações, abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender com propriedade a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, em Efésios capítulo 2, nós vamos falar sobre um assunto muito específico. O capítulo 2 inteiro fala somente de um tema: salvação. Por isso, a exposição de Efésios 2 nos mostra e nos ensina a dinâmica da salvação. A dinâmica não porque existe uma regra, não porque existe o passo a passo da salvação, não. A dinâmica, porque a dinâmica não está estática, a salvação não está parada. Não é porque eu fui salvo uma vez que eu não tenho que a cada dia aceitar Jesus, a cada dia compreender essa salvação, a cada dia viver como salvo. Amém? Glória a Deus. Você está comigo? Amém? Glória a Deus, nós estamos aqui na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu queria pontuar aqui, irmão, se alguém puder fechar a porta, porque está um barulho muito alto dos carros. Pode ligar os ventiladores. Amém, irmãos? Isso aí vai acabar atrapalhando um pouquinho a nossa concentração aqui na palavra. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos compreender acerca da salvação, desse texto que nós vamos estudar hoje, é que Paulo está falando com pessoas crentes. Amém? Glória a Deus. Amém. Paulo está falando com pessoas salvas. Aleluia. Aleluia. Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 e 3 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes estávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Vocês comeram mocotó hoje à tarde? Caldo de mocotó? Alguém comeu aqui, irmãos? E pai, está todo mundo dormindo, cansado, com sono. Na verdade, eu não comi caldo de mocotó, e sou eu que estou aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não, estou brincando, mas vamos para um assunto, falar de um assunto muito sério. Então eu quero que você se esforce para prestar bastante atenção naquilo que nós vamos ministrar, amém? Glória a Deus. Primeiramente aqui nós vamos fazer aqui um panorama da salvação, porque a salvação ela fala para nós nesses textos acerca de 3 pontos dessa salvação. Primeiro, que é acerca do nosso passado, amém? Para compreendermos a salvação, precisamos entender quem nós éramos sem Cristo. Quem nós éramos sem Cristo, sem Jesus. Quem eu era sem Jesus? Quem você era sem Jesus? Então aqui nós falamos sobre isso nesses versículos que nós lemos, no versículo de 1 a 3, porque aqui ele fala que nós estávamos mortos. Então quem nós éramos? Primeiramente, nós éramos mortos. Como assim, pastor? Sendo que eu me converti depois já de adulto e eu estava vivo. Não, você e eu estávamos vivos segundo a carne. Nós estávamos vivos fisicamente, porém espiritualmente nós estávamos mortos. Aqui ele fala para os crentes, irmãos. Esse ponto é importante nós compreendermos. Aqui Paulo está falando para uma igreja. Ele não está falando com uma mensagem evangelística. Ele não está falando aqui para uma mensagem para alguém que não conhece a Cristo. Ele está falando para uma igreja. E ele está dizendo: e vos vivificou estando vós. Ele estava falando que aqueles irmãos em Éfeso, eles estavam mortos em seus próprios pecados. Nós sem Jesus, irmãos, nós estamos mortos. Nós temos aparência de vivos. Nós até nos alegramos em determinados momentos. Nós até trabalhamos, fazemos boas obras em determinados momentos. Mas nós, sem Cristo, não há vida. A verdadeira vida não há em nós.
Nós simplesmente vivemos conforme o curso desse mundo. E ele diz no versículo 2: em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Existe um curso em que o mundo caminha. É como um rio. O rio que desce de uma montanha, ele vai encontrando o seu curso e ele fica naquele curso continuamente. Ele tem um destino: desaguar as suas águas no oceano. E esse destino ele não muda, ele é fixo. Ele tem uma rota que ele vai, ainda que seja sinuosa, mas todas aquelas águas que descem da montanha vão parar em algum lugar. Um exemplo: o Rio Jordão. As águas do Rio Jordão nascem nos cumes do Hebron, e ele derrete aquela neve, aquela água derrete e inicia a jornada. Começa a nascer o Rio Jordão, e esse rio ele se deságua no mar da Galileia. O mundo ele tem um curso pré-estabelecido. O curso deste mundo acaba em morte. O curso deste mundo, ele acaba em um abismo de morte eterna. E aqui o apóstolo Paulo ele fala acerca deste curso, deste mundo, que existe um governante. Ele fala segundo o príncipe das potestades do ar. Aqui Paulo está trazendo uma revelação àqueles irmãos daquela igreja, dizendo que se Cristo não tivesse trazido a vida para eles estavam andando em um curso que eles terminariam no inferno, e esse curso era governado pelo príncipe dessa terra, que se chama Satanás. Falar sobre demônio, falar sobre diabo é algo que não é mais usual nas igrejas, irmãos. Hoje nas igrejas é melhor falar sobre prosperidade. Hoje nas igrejas é melhor falar sobre cura. Hoje nas igrejas é melhor falar sobre bênçãos. E as pessoas estão mortas, não fora da igreja, mas dentro da igreja. Pensa que está vivo, mas está morto, porque está sem Cristo. Ainda anda no curso deste mundo. Alivia a sua consciência por frequentar um culto religioso, porém o seu destino ainda não é o céu. Estávamos mortos. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Será que existe desobediência dentro da igreja? Será que alguém não está andando ainda segundo este príncipe das potestades do ar, que hoje opera sobre os filhos da desobediência? Nós, irmãos, sem Cristo, nós somos filhos da desobediência. Eu quero não dizer isso no presente, né, irmão? Eu quero dizer isso no passado. Nós éramos, amém? Você era filho da desobediência, porque hoje você é uma bênção de Deus. Hoje você obedece a palavra. Hoje você busca a presença de Deus. Hoje você quer morar no céu. Hoje você não anda mais segundo o príncipe da potestade do ar. Por quê? Porque você ama Cristo. Glória a Deus. Você é do Senhor. Mas você era sem Cristo, filho da desobediência. E você também era, sabe o que, meu irmão? Você andava segundo os desejos da sua carne, segundo as vontades do seu próprio pensamento. É o que Paulo está dizendo para os crentes. Antes de Cristo, antes de receber essa vida, vocês eram mortos que faziam somente o desejo de vocês. Agora, meu irmão, com a vida de Cristo, nós não precisamos mais fazer o desejo da nossa carne. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o seu coração. O Senhor, Ele te abençoa. O Senhor, Ele te prospera naquilo que você deseja. O Senhor, Ele te alegra. O Senhor, Ele tem bênçãos para mim e para você, porque Ele nos conhece e Ele é o Pai amoroso. Ele é o Pai amoroso. Você não precisa ficar fazendo as suas vontades. Deixa que Ele sabe qual é a sua vontade e Ele vai cumprir. Ele vai te abençoar, porque você vive essa vida, porque você já não vive mais segundo os seus próprios pensamentos.
Viver segundo os próprios pensamentos, meu irmão, é às vezes até dentro da igreja. Nós estabelecemos projetos meramente humanos. Nós estabelecemos pensamentos que, vem na minha uma boa intenção no meu coração. Não, irmãos, os pensamentos nem sempre traduzem a vontade de Deus. Glória a Deus. É melhor que renunciemos os nossos desejos para que o desejo de Deus se cumpra em nossas vidas. E você vai saber qual é o desejo de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus espera que você se acalme. Espera. Não é tempo, não precisa se esforçar, se acalme. Amém? Glória a Deus. Hoje nós não fazemos mais a vontade da carne, nem dos nossos pensamentos. E antes, sabe o que nós éramos? Olha o que está aí no último versículo que eu li no 3, no finalzinho do 3. E nós éramos, por natureza, filhos da ira. Quem nós éramos sem Cristo, irmão? Primeiro, mortos. Segundo, filhos da desobediência. Terceiro, andávamos segundo os nossos próprios desejos. E quarto, nós éramos filhos da ira. Essa ira, sabe de quem que é? É a ira de Deus, irmãos. Nós estávamos sujeitos por natureza, nós éramos filhos da ira de Deus. Não é da ira do homem, era da ira de Deus. A ira de Deus estava sobre nós estávamos mirados, a ira de Deus estava apontada para nós porque estávamos sem Cristo. Hoje nós temos Cristo, irmão. Hoje nós não somos mais filhos da ira. Amém? O segundo panorama dessa salvação é quem nós somos hoje em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Do versículo 4 ao 6, ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo, meu irmão? Nós somos filhos da misericórdia. Nós somos filhos da bondade de Deus. Lembra o que significa a palavra misericórdia? Miseris cardio, um coração voltado ao miserável. Nós somos filhos da misericórdia, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Nós somos filhos do amor, porque pelo seu muito amor que Ele nos amou, estando nós ainda mortos. Isso aqui é muito importante, meu irmão. Ele nos amou, estando nós ainda mortos. Eu não sei se a pastora Renata pegou meu esboço aqui, mas ela começou a pregar a minha palavra aqui. Eu fiquei só ouvindo, eu falei, eu acho que ela colou o meu esboço. Brincadeira, ela não olhou nada, ela estava falando exatamente isso. Nós estávamos mortos e o seu muito amor nos amou sem mérito algum, irmãos. Ele nos amou pela sua riqueza, pela sua infinita misericórdia, pelo seu muito amor Ele nos amou e Ele nos vivificou. Aleluia. Ele nos deu a vida. Em Cristo nós temos vida, irmãos. A vida, fruto de um amor incondicional, fruto de um amor que eu e você não merecíamos. Verdade. Quem hoje nós somos em Cristo? Nós somos filhos do amor de Deus. Aleluia. Deus. Nós somos filhos da misericórdia. Glória a Deus. Nós somos filhos da vida, a verdadeira vida. Não é a vida bios, não é a vida que nós temos nessa terra. É a vida que vem do alto, é a vida que nos vivifica, é a vida Zoe, é a vida real e genuína, é a vida que Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E aqui ele já abre um parênteses. No versículo 5 ele diz: pela graça sois salvos. Aqui ele já antecipa o assunto que ele vai tratar ali mais na frente. Olha, esse amor que veio sobre vocês foi um amor pela graça. A graça que vocês hoje usufruem vos salvou. Pela graça sois salvos. E Ele nos ressuscitou. Só pode ressuscitar quem está morto. Se você e eu não reconhecermos isso, que nós estávamos mortos, perdidos sem Cristo, como que Ele pode nos ressuscitar? Como que Ele pode nos dar essa verdadeira vida? Nós precisamos reconhecer que Ele nos ressuscitou
Nós somos vivos agora, irmãos. Graças a Deus. Existe uma vida fluindo dentro de nós, uma vida que transforma, uma vida que muda, uma vida que traz alegria, uma vida que traz paz, uma vida que muda histórias, uma vida que vence o pecado, uma vida que transforma de dentro para fora todo aquele que ama a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou e Ele nos colocou em um lugar. Ele nos posicionou de uma maneira que nunca poderíamos sem em Cristo. Ele nos colocou assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele nos fez assentar. Como, pastor, eu posso assentar se Deus está no céu e eu estou aqui na terra? Meu irmão, hoje eu e você temos livre acesso à sala do trono. Eu e você temos livre acesso a entrar na presença de Deus através da nossa fé, através do nosso coração quebrantado, quando nós nos colocamos de joelho, como foi pregado aqui, quando nós nos colocamos de joelho diante do Pai, em nome de Jesus, o caminho está aberto, nós estamos assentados com Cristo. Você pode só ir lá, dar um pulinho, lá nos lugares celestiais, para pedir uma bênção e vir embora, ou você pode viver e permanecer naquele lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu prefiro permanecer lá, irmãos. Amém, Jesus. Eu prefiro permanecer em Cristo, porque quando eu estou lá, meu irmão, eu não estou preocupado com o carnê das Casas Bahia, eu não estou preocupado com o aluguel que vai vencer, eu não estou preocupado se o meu chefe não me dá aumento, eu só tenho uma preocupação: contemplar a face do meu Deus, estar com Ele, e entender o propósito dEle, ouvir a voz dEle, seguir os propósitos dEle na minha vida. Aleluia, Jesus. É verdade. Às vezes a gente quer fazer tantos planos, mas quando nós escolhemos estar no centro da vontade de Deus, nós renunciamos aos nossos planos. Eu já falei isso aqui muitas vezes. É muito simples nós trazermos Deus para o nosso mundo. Você tem um projeto, você tem ali algo para que Deus abençoe, você traz Deus para o seu mundo, você fala: Deus, abençoa esta causa, abençoa este projeto, abençoa a minha vontade, o meu desejo. Mas quando você faz ao contrário, ao invés de trazer Deus para o seu mundo, vai você para o mundo dele, vai você para a presença dele, entra no centro da vontade de Deus e fala assim: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu quero, o Senhor sabe o que é melhor para mim, e eu estou aqui na tua presença para que se cumpra o teu propósito na minha vida, que se cumpra o teu propósito na minha vida. É estar no centro da vontade de Deus, é estar assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ele já promoveu isso, irmão. Ele já possibilitou isso. Ele possibilitou porque Ele nos ressuscitou. Hoje você tem vida. Hoje você, em Cristo, você é filho da misericórdia. Em Cristo, você é filho da vida. Você é filho da graça. Você é filho, você está sentado nos lugares celestiais. E quem nós seremos em Cristo? Efésios 2:7. Quem nós seremos em Cristo? Ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Sabe o que nós seremos, irmãos? No século vindouro. Aqui quando ele fala século vindouro, ele está falando após tudo estar consumado, meu irmão. Quando esse nosso corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando nós não tivermos mais acesso ao pecado, quando o pecado não tiver mais poder sobre nós. Eu falei isso lá no discipulado que nós estamos fazendo na segunda-feira. Eu queria falar aqui com vocês. Tem um dos pais da igreja, se eu não me engano, Santo Agostinho. Ele falou uma frase interessante sobre salvação. Ele falou o seguinte: ele falou que quando o homem estava no Éden, Adão, ele podia pecar, e foi o que aconteceu. Foi posto a árvore no meio do jardim, Deus deu uma ordem, disse: você coma de todos os frutos, menos desse fruto, do conhecimento do bem e do mal. Ele podia pecar, mas depois da queda, quando entrou o pecado no mundo, com o pecado entrou também a morte, o homem não podia não pecar mais. Ele se tornou um pecador de carteirinha, poderíamos dizer assim. Ele não podia não pecar.
Mas depois veio a graça, depois veio a salvação. E quando veio a graça, o homem, a partir da graça, ele pode não pecar. Então, primeiro, ele podia pecar. Segundo, ele não podia não pecar. Terceiro, ele podia não pecar. Só que um dia, lá na glória, um dia, lá no século vindouro, então nós não poderemos mais pecar. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós seremos filhos da graça, nós seremos manifestantes da graça e das riquezas dessa graça para todos os céus e terra ouvir. Você e eu seremos filhos da graça, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Olha o que ele diz aí no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Lá na eternidade, meu irmão, os anjos vão olhar curiosos para nós, porque é através de nós que essa riqueza, que essa abundância de graça é manifestada. Amém? Glória a Jesus. Amém. Agora, a partir do versículo 8, eu entro aqui numa segunda parte que eu chamei de a dinâmica da salvação, porque essa dinâmica, ela tem um embasamento. Existe uma base na qual a salvação ela está estabelecida. A salvação está única e exclusivamente embasada na doutrina da graça. Então a dinâmica da salvação é a graça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 8, de 8 a 10. Nós não merecemos a salvação. Esse é o primeiro princípio dessa dinâmica que precisamos compreender. Nós não merecemos a salvação. Amém? Nós não merecemos a salvação. Efésios capítulo 2, a partir do 8 ao 10, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí ele continua dizendo, no versículo 10: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então essa dinâmica da salvação, ela está embasada nesse não merecimento, irmãos. Ninguém é salvo porque é bonzinho, meu irmão. Ninguém é salvo porque é bonitinho. Ninguém é salvo porque tem olho verde. Aleluia. Ninguém é salvo porque faz caridade. Ninguém é salvo porque vai entregar marmitex para morador de rua. Ninguém é salvo porque não fala palavrão. Ninguém é salvo porque não mente. Ninguém é salvo porque não pratica o adultério. Ninguém é salvo porque merece, irmão. Ninguém merece absolutamente nada. Pela graça sois salvos. Sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós nunca mereceremos, irmãos. Nós não merecíamos, nós não merecemos e nós não mereceremos. Porque Deus, Ele perdoa o seu pecado do passado, Ele perdoa o seu pecado do presente, e Ele te perdoará o seu pecado do futuro. Porque nós ainda podemos pecar, mas nós podemos não pecar. A graça nos possibilita não pecar. Por isso que quando nós não pecamos, não temos que nos orgulhar por não pecar, mas nós temos que glorificar a Deus e agradecê-lo, porque hoje é possível não pecar. Glória a Deus. Hoje é possível. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos escravos de Jesus. Amém. Nós somos escravos da graça. Amém. Você é escravo da graça, meu irmão? Você é escravo de Jesus? Amém. Glória a Deus. Se você é escravo, então você tem uma missão. O seu Senhor te manda: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é o Evangelho da graça, um Evangelho não meritório, um Evangelho que ainda que eu venda todos os meus bens, eu jamais poderia ter o preço para pagar pela minha salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Existe um caminho, existe
Vós sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Isso é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Irmão, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Porque aqui no versículo 10 ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você nasceu, você ressuscitou em Cristo Jesus, você foi criado em Cristo Jesus. Então agora as boas obras passam a fazer parte da sua caminhada. Agora você começa a fazer boas obras porque está em você. Você não faz boas obras para ser salvo. Agora você faz boas obras porque você é salvo. A salvação produz esse desejo, esse caminho de boas obras. Sabe por quê? Porque agora, meu irmão, nós reconhecemos que o mérito da salvação é essencial para ser compreendido, meu irmão, porque ele tem um imenso valor, nós nunca mereceríamos. A salvação é de graça, mas não foi barato. A salvação é de graça. Hoje qualquer um que fala eu quero Jesus, às vezes as pessoas até não conseguem compreender tamanha graça. Como assim, pastor? O camarada faz tudo errado e agora virou crente e vai para o céu? É assim. Essa é a dinâmica. Porque quando ele vira crente, ele não virou crente para frequentar uma igreja, ele virou crente para receber vida, ele virou crente para receber Jesus Cristo no seu coração e ser transformado de dentro para fora. A vida de Cristo excede a compreensão do mérito. Ele entregou o seu Filho para que eu e você fôssemos salvos. Ele entregou Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos crer nele, unicamente nele. Amém? Nós não merecemos a salvação. Aí no versículo 11 e 12, nós não tínhamos esperança na salvação. O que é pior, né, irmãos? Uma coisa é você nem saber da salvação, outra coisa é você não ter esperança na salvação. Olha o que ele diz no versículo 11: portanto, lembrai-vos dos que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desses princípios que norteiam a dinâmica da salvação é que nós não tínhamos esperança, irmãos. Nós não tínhamos esperança no mundo. Nós não tínhamos Deus, nós não fazíamos parte desta aliança, nós estávamos sem Cristo. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor nos presenteou, a esperança. Está acontecendo alguma coisa aqui, irmãos? Tudo bem? Amém? Ah, glória a Deus. A Baqueta estava pulando sozinha ali. Nossa, aleluia. Ela estava aleluiada. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Você sabia, irmão, que o que o diabo menos quer que você ouça sobre salvação? Porque uma pessoa pode viver a vida inteira na igreja e ir para o inferno. Já pensou que situação triste? Chegar no dia do juízo final, teu nome não está aqui na lista não. Mas Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Mas Senhor, nós pregamos a tua palavra. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A salvação é algo tão precioso, meu irmão, que nós, sem Cristo, não tínhamos
não salva, irmão. A salvação, ela foi possibilitada por Jesus Cristo, mas ela precisa ser correspondida por mim e por você. Eita glória, obrigado, Jesus. Hoje existe a possibilidade. Hoje nós temos acesso a essa graça. Hoje nós temos acesso a essa esperança. Hoje nós temos a esperança da salvação. Glórias a Deus. Mas antes não, irmãos. Porque Deus tinha feito uma aliança e nós não participávamos dessa aliança. Deus tinha feito promessas e nós não tínhamos parte dessas promessas. Mas hoje, em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, eu e você, nós somos salvos pela graça que nos foi concedida. Porque nós recebemos a Cristo, nós queremos, nós aceitamos, nós abrimos o nosso coração para receber essa graça. Ser salvo é um privilégio. Glória a Deus. Ser salvo é ter esperança. Ser salvo é saber que Deus, Ele tem um propósito em nossas vidas, além desta vida, Aleluia. além desses poucos anos de vida que temos sobre esta terra. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro, é como um vapor, é como um lírio do campo, que cresce, fica lindo, fica bonito, e depois vem o vento e queima, e aquilo o sol queima, aquilo já não existe mais. Mas a salvação que Deus preparou para você e para mim é algo que durará para a eternidade, é algo que eu e você poderemos viver com Deus para toda a eternidade, porque Ele nos vivificou juntamente com Cristo, Ele nos amou além das nossas expectativas. Aleluia. Nós não tínhamos esperança na salvação. Outro princípio é que nós fomos inseridos na salvação. De 13 a 18. De 13 a 18 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 17: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aqui Paulo entra numa questão sobre os judeus, amém? Ele fala no versículo que nós lemos anterior, que nós éramos chamados incircuncisão, nós não tínhamos a marca da promessa, a aliança que Deus tinha feito com um homem, com um povo específico chamado Israel, e agora Ele nos insere nessa salvação, Ele nos dá a possibilidade, porque antes nós não tínhamos os gentios, aqueles eram um povo perdido, quem não tinha a aliança de Deus através do povo dos judeus, não tinha acesso a essa graça. Agora nós fomos inseridos nesta salvação. Ele fala: antes vocês estavam longe, mas agora pelo sangue vocês estão perto. Antes vocês eram inimigos de Deus, agora Ele fez, porque antes você não cumpria a lei de Deus, havia uma inimizade, havia uma parede de separação, como diz aqui no texto bíblico. Essa parede foi derrubada. Agora Ele nos evangelizou a paz, Ele nos trouxe a possibilidade, Ele nos inseriu, Ele nos enxertou em Cristo. Hoje nós somos seu povo, hoje nós somos sua igreja, hoje nós somos filhos de Deus.
filhos de Deus. Nós somos inseridos nessa salvação, amém? A cruz de Cristo nos reconciliou e nos inseriu em uma aliança que antes nós não participávamos. E agora, para encerrar, do versículo 19 até o 22, ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para o que, irmãos? Para a morada de Deus em Espírito. Aleluia! A salvação, existe um resultado da salvação. Glória a Deus, obrigado. Existe uma consequência da salvação. Quando você recebe essa nova vida de Cristo, você passa a ser morada de Deus. Aleluia, Jesus. Antes, na velha aliança, a manifestação corpórea de Deus, ali o Shekinah de Deus, o Espírito Santo se manifestava ali no tabernáculo, no Santo dos Santos, num lugar feito por mãos de homens. Mas agora, meu irmão, nesta nova aliança, eu e você, nós temos esse resultado maravilhoso. O Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos templo de Deus, bem ajustado. Nós somos templo de Deus para ser edificados para a morada de Deus. Amém? Glória a Deus. O resultado da salvação é que agora fazemos parte, sabe do que, irmãos? Da família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fazer parte da família de Deus. Nós somos concidadãos dos santos. Nós somos família de Deus. Nós somos morada do Espírito. Nós somos templo edificado para Deus morar em nós, para Ele habitar em nós. Existe um resultado, irmãos, dessa tão gloriosa salvação, amém? Glória a Deus. Então nós, sem Cristo éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Com Cristo nós somos filhos da graça, filhos da misericórdia. Nós seremos filhos da graça, nós manifestaremos nos séculos vindouros a abundância dessa graça, essas riquezas maravilhosas, o valor que há na graça. Nós não merecemos a salvação, em hipótese alguma. Nós não tínhamos nem esperança da salvação, mas nós fomos enxertados e hoje somos família de Deus, amém? Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor.